Gostaria de chamar ao palco Luiz Rasquilha. Luiz é CEO da Inova Consulting e da Inova Business School, professor da FIA, Fundação Dom Cabral, autor de 18 livros sobre marketing, comunicação, futuro, tendências e inovação, orador do TEDx, também consultor das 10 das 50 mais inovadoras empresas do mundo e um dos 50 profissionais que todo mundo deve seguir, segundo a Gama Academy. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado. Gente, boa tarde. Normalmente excelente. Eu estou nesta, quando eu venho aqui, estou aí, vendo alguém cantar, não é? Então, de repente, agora me coloco no palco, é um momento divertido. Esperar que a apresentação chegue aqui. Muito bem, começando uma rápida apresentação minha, eu sou o CEO da Inova, vou pular a parte mais formal, mais chata. Aquele é o meu filho, palestrante TED mais novo da história, foi para o palco com 6 meses e dormiu no meio da apresentação. Então, espero que isso não aconteça agora, nestes 30 minutos que vamos estar aqui juntos. Sou da FIA, Dom Cabral, enfim, vou pular a parte que não é tão relevante. Eu gosto de me apresentar com algumas outras características. Primeiro, com o meu Instagram. 90% das fotos são pratos de comida. Tudo que eu como, eu posto. E me perguntam, cara, qual é o seu problema? Porque saiu nos Estados Unidos um estudo que mostra que quem posta o que come tem um problema de afirmação pessoal. Eu tenho vários, esse não é um deles, eu só posto aquilo que eu como para tranquilizar a minha mãe. Vocês sabem que enquanto temos mãe na nossa vida e as mães da sala, sabem que mãe se preocupa com 3 coisas. Quantos filhos se alimentam, quantos filhos descansam e quantos filhos se agasalham. São as 3 coisas que mãe, independente da idade que a gente tem, e minha avó tem 96 anos, meu pai tem 67 e ela continua preocupada se ele se alimenta, se ele descansa, se ele se agasalha. É um problema de mãe, então tudo que eu como eu posto e a mãe fica aparentemente mais tranquila. E gosto de me apresentar pelas minhas coleções. Eu faço coleção de tênis, tenho 96 pares de tênis, tenho mais tênis que a minha esposa tem sapato, o que nos casais é difícil, normalmente são elas que ganham. E há um tempo atrás ela me falou, Luiz, agora não dá mais, cada tênis que entrar, um tênis tem que sair. E botou um ponto final. E como eu sou português e português é literal, ela não falou tem que sair para onde, eu aluguei um depósito. Aí eu pego os tênis, boto no depósito e faço aquelas transições normais. Ela descobriu e me falou, por que tem um depósito alugado? Sabe, porque você falou que quando um tênis entrar, outro tem que sair. Não, você não entendeu, tem que sair, tem que doar, tem que jogar fora, tem que vender. Não, você falou, quando entrar, eu tenho que sair, ponto final. E se você botou um ponto final, eu decido o que eu faço com eles. Então a importância da mensagem, muitas vezes que é a mensagem colocada, não necessariamente é a forma que as pessoas entendem isso. Eu moro há 8 anos no Brasil, passei por 9 países até chegar ao Brasil. O Brasil é o meu 9º país onde eu trabalhei e morei, e gostei tanto que eu trouxe a matriz da companhia para o Brasil em 2014. Hoje nossa matriz é brasileira, atendendo 3 continentes a partir aqui de São Paulo. Faço questão de relógios, que tenho mais relógios que tênis, mas que é mais fácil de acomodar lá em casa. E faço coleção de milhas. Eu tenho mais horas de voo que 2 amigas minhas aeromoças da Azul. Eu ganho delas e sempre que eu durmo deitado, eu estranho. Tão acostumado que eu estou a dormir sentado nas poltronas de avião. E nos primeiros 7 meses de vida do pequenininho Luiz Guilherme, eu não gastei R$1 de fralda. Eu peguei todas as milhas que eu tinha, joguei no múltiplos e troquei por fraldas. Qual foi o problema? Ele cagava mais rápido que eu conseguia acumular milhas. Então aí ficou totalmente desequilibrado o processo, ele gastou as milhas muito rapidamente e eu tive um problema depois, tive que começar a comprar. Aí está ele no palco há 2 meses atrás, levei ele para o palco, foi uma desgraça, não dá mais para levar ele para o palco, mas foi uma experiência interessante. O que a gente faz? Nós somos uma empresa global, Matriz Brasil, que tem 3 áreas de especialização. Uma delas eu vou mostrar para vocês aqui, que é a nossa área de pesquisa. Nós trabalhamos em cima de a pesquisa de cenários, tendências, drivers de mudança e aquilo que de forma prospectiva, para o futuro, impacta as empresas. Trazemos isso para a consultoria, para a divisão de consultoria, ajudando empresas um pouco pelo mundo a traduzir essas tendências, esses insights em inovação, em estratégia, em negócio. E temos em São Paulo uma unidade de educação, a Inova Business School, que entrega estes conteúdos que a gente traz de pesquisa para cursos abertos ou in company. E o que eu trago aqui é um recorte sobre futuro, é um recorte sobre a importância de olhar para o que vem pela frente. A primeira pessoa que falou de futuro e de tendências
foi essa menina que está aqui atrás, menina que tem hoje 82 anos, chamada Faith Popcorn, que nos anos 70 liderava e lidera até hoje uma coisa chamada Brand Reserve. E a Brand Reserve era especialista em fazer previsões de futuro. Nos anos 70, ela lançou uma coisa chamada Popcorn Reports, dando as 16 tendências da virada do século. Vamos falar que nos anos 70 não havia internet, não havia as fontes de informação que temos hoje, e meio que ela foi apelidada de louca. Ela não sabia o que estava dizendo. E o melhor juiz é o tempo. Quando o século virou, ela tinha acertado 95% das previsões que ela tinha feito 20, quase 30 anos antes. E aí foi o primeiro movimento que hoje está claro para entendermos o que está acontecendo no mundo e por que é mais importante olhar para o futuro do que olhar para o passado. O mundo vive a maior transformação da história da humanidade. Não tem na história, em 4.000 anos de história documentados, um momento tão transformador como aquele que nós vivemos hoje. Que começou em 2007. Em 2007 há um fenômeno que muda as nossas vidas, que ganha visibilidade em 2010 e explode em 2012, que foi a chegada dos smartphones. Não é o smartphone em si que muda o mundo, mas é a forma como nós nos comportamos usando a conexão que muda o mundo para este mundo mais intangível, mais imprevisível, mais exponencial que estamos vivendo, que é o fato de estarmos permanentemente conectados. E essa convergência, ela evolui dia após dia para momentos interessantes que fizeram com que o World Economic Forum designasse este momento do mundo como de quarta revolução industrial, o poder da tecnologia, mas mais do que da tecnologia, da conectividade. Eu sempre pergunto às minhas audiências, se vocês tivessem que escolher entre ficar sem o smartphone ou sem um dedo, o que vocês escolheriam? E se formos honestos, mais dedo, menos dedo, não faz diferença nenhuma na nossa vida. Que não sejam os dedos que seguram e digitam, não faz diferença. A gente sabe a ansiedade que se apodera de nós quando ficamos sem bateria, sem sinal, sem conexão. Vai que o mundo acaba e eu não sei. Vai que o mundo acaba e eu não consigo fazer uma selfie dizendo eu estive lá. E, portanto, quando a gente olha nesta realidade e olhando a história, a gente vê há 15 anos, ontem, na história da humanidade, não existia iPhone, não existia Netflix com streaming, Google Chrome, Pinterest, Facebook, Google Maps, WhatsApp, Airbnb, YouTube, Uber, Waze, Alexa, Instagram, Android, Dropbox, Spotify, iPad, App Store, Kindle ou Twitter. Quase que vale a pena perguntar como é que nós vivíamos. Porque 80% destas coisas estão no nosso dia a dia de forma permanente. Então, em 10 anos, em 15 anos na história, tudo mudou. E tudo mudou para uma velocidade completamente nova, onde aquilo que eram as verdades absolutas nas empresas hoje não são mais. E quando olhamos para este quadro que mostra a cada 60 segundos, cada minuto que passa na internet, temos quase 700 mil horas de Netflix assistidas, 3,8 milhões de pesquisas do Google, 1 milhão de logins no Facebook, 80 e quase 90 mil pessoas estão tweetando, 1,4 bi de likes ou dislikes no Tinder por minuto. Não é só gente solteira que está lá, não é possível para tanto like e dislike, e um se entregando aqui direto. Temos, a cada minuto que passa, mais informação, mais conhecimento compartilhado. Isso nos traz uma reflexão que é a primeira vez na história da humanidade que um cliente sabe mais de um produto que um vendedor que está vendendo, que um paciente sabe mais da doença que o médico está atendendo, que o aluno sabe mais do tema que o professor que está falando, porque a informação se democratizou e se tornou facilmente acessada. Os nossos medos hoje é que o Wi-Fi não conecte, o aplicativo não abra e a bateria não dure. São as 3 ansiedades que todos temos num mundo que está literalmente conectado, em que todo mundo está conectado. E, portanto, neste momento único na história de conexão permanente, a gente tem uma necessidade de conscientizar a importância do que vem pela frente. Em 2000, éramos 6 bilhões de pessoas no planeta, 6% do mundo conectado. Havia pouca interferência do mundo digital, das redes sociais. Em 2010, chegando a 7 bi, chegamos lá em março de 2011, 23% do mundo estava conectado. Em 2017, chegando a 7,4 bi, 52% do mundo já estava conectado. E em 2022, que atingiremos 8 bilhões de pessoas no planeta, 100% do mundo estará conectado.
Então temos um baita desafio pela frente, que é mapear os cenários futuros. Porque tudo aquilo que estava mapeado hoje não é mais verdade. A gente vive um conceito de transformação influenciado pelos chamados breakthroughs tecnológicos. As iniciativas, as startups, os apps, mas a tecnologia como um todo, ela influencia radicalmente a forma como nós nos comportamos. E conseguimos, de certa forma, minimizar ou simplificar o entendimento da sociedade em 3 grandes pilares. O primeiro, a tecnologia ser mais inclusiva, portanto, mais barata, mais user-friendly, e qualquer pessoa, independente da sua experiência, formação, o que for, pode navegar e tranquilamente usar a tecnologia a seu favor. O mundo conectado, a internet chegando a 100% do mundo conectado e, portanto, a discussão sobre imigrantes digitais, nativos digitais, como é que tudo isso funciona na nossa vida. E que nos leva ao ponto crítico, que é o poder da multidão, o poder do crowds. Nós hoje, eu não fico num hotel que eu não conheço sem ver no TripAdvisor como é que esse hotel está ranqueado. Se o motorista do Uber tem uma avaliação abaixo do número X, eu cancelo e eu peço outro, porque já o avaliaram e avaliaram de forma errada ou ruim. Eu não compro uma marca que eu não conheça sem ver lá no Reclame Aqui como é que ela está ou não. E, portanto, tem hoje um conjunto de informação disponível e compartilhada que permite cada um de nós, como seres humanos, executivos e profissionais, entender o cenário que está acontecendo. O João passou pelas competências, eu só quero reforçar aqui a importância do mundo humano e digital. Há sempre aquele mito que agora a tecnologia vai tirar os humanos da conversa, seres humanos não vão ter mais do que fazer, não ter mais trabalho, e muito cuidado, não é bem assim. Sem dúvida que a tecnologia tende a rotinar e a operacionalizar todo o processo de trabalho da empresa, mas para o ser humano sobra aquilo que nós deveríamos sempre ter privilegiado: a capacidade criativa, a capacidade inovadora, a capacidade de raciocínio. A educação durante 200 anos nos formou para sermos meros executivos, meros operacionais de funções. E hoje a gente vê, e aqui o João tinha o slide, eu dei um tapa traduzido para português, temos o outlook das principais competências que estão centradas em 3 grandes grupos: capacidade criativa, capacidade emocional e capacidade analítica. E grande parte dessas competências as universidades ainda não ensinam, ou começam a dar primeiros passos nesse caminho. Como a próxima década vai ser muito rica na transformação do mundo, na transformação digital, nas novas soluções tecnológicas, entra em cena a importância de entender para onde vai o mundo. E quando falamos em 4ª Revolução Industrial, ali atrás eu tinha a chamada singularidade, que é a 5ª Revolução Industrial, que estaremos chegando lá na próxima década, tem a ver com a fusão homem-máquina, em que não vai ser mais a separação, eu com o meu smartphone, eu vou ter o meu smartphone embutido no corpo, vou ter o chip, vou ter a lente de contato, no limite já está testado com sucesso, vou poder fazer upgrades de memória para conseguir articular e ter mais informação disponível. Então a gente vive um momento em que a geração de Homo sapiens, como nós a conhecemos, está desaparecendo. E temos uma nova geração chegando, que é a geração, como nós chamamos, algorítmica ou singular. Uma geração que, para a gente conseguir navegar nela, precisamos olhar para o futuro, mas com uma nova lente, o que nós chamamos a lente das tendências. Qual é a diferença de uma tendência, uma moda e uma onda? Modas e ondas entram e saem na mesma velocidade. Acho que todos lembram, há uns anos atrás, uma onda chamada paleta mexicana. Ela não mudou a nossa vida, ela entrou e na velocidade que foi embora também ninguém sentiu falta. Como os Yogo Berries e como tantas outras iniciativas que têm o seu sucesso, mas que entram e saem. Tendência é diferente. Tendência significa ter a capacidade, já volto aqui ao Carlos, ter a capacidade de mapear as alterações futuras. E como tem muita coisa acontecendo, e esta é a maior transformação da história, nós precisamos entender que metodologias podemos utilizar para mapear as tendências. A Feito Popcorn começou nos anos 70 essa jornada, e o Carl Roth nos anos 90 criou uma metodologia que hoje é universalmente aceite por todas as empresas e escolas que mapeiam este cenário, que é a chamada metodologia de pesquisa de Cool Hunting, e que diz o seguinte:
As tendências são as alterações, as mudanças que têm a capacidade de influenciar os negócios e as pessoas e se agrupam em 4 grandes níveis. Se eu só hoje vou falar de um, que é o nível 1, que são as megatrends. As megatendências são as transformações de longo prazo, larga escala, que influenciam o mundo e que, ao influenciarem o mundo, influenciam o comportamento humano. E, portanto, as tendências comportamentais são resultado da nossa capacidade de entender quais são as mega tendências que estão dominando o mundo, que hoje eu vou falar quais são e que são 10. O terceiro nível são as business. Se eu entendo o futuro, se eu entendo o comportamento do consumidor, eu devo colocar na pauta, na agenda, as tendências que os negócios não podem deixar de olhar. Quando juntamos esses 3 níveis, conseguimos construir o entendimento de curto prazo nas chamadas emerging trends, aquelas que nos próximos 12 ou 24 meses transformarão os nossos negócios. E quando juntamos tudo isso, construímos o que nós chamamos os mapas de tendências específicas, porque as tendências que influenciam a Amazon são diferentes da Apple, são diferentes da Mafre, do Itaú, do Bradesco, da Liberty ou do Shopping Iguatemi. Mas cada um deles deve olhar com esta lente para fazer o quê? A tendência por si só não serve para grande coisa. Ela serve quando eu consigo extrair insights. Quando eu consigo construir em cima das tendências um entendimento criativo, estratégico de negócio do que fazer em função do que o mundo nos mostra. E aí a gente olha numa lógica macro para o micro. A mega trend é a mais macro e vamos afunilando o processo até chegar às tendências específicas que geram os insights do negócio. Nós trabalhamos durante 2 anos para fazer o mapeamento da próxima década, que tem como nome What's Next 2020-2030 e que está disponível no nosso website free. Eu já deixo no final o link para quem quiser baixar o conteúdo, está disponível lá. E tem 10 mega tendências, tem 15 tendências comportamentais, 18 de negócio e 22 emergentes. Um trabalho de 2 anos, com uma pesquisa mundial em mais de 50 países, entrevistando mais de 100 executivos C-Level, tendo mais de 500 alunos trabalhando sobre o tema e chegamos neste mapa, que é um mapa orientador do futuro. Aqui, como me deram só 30 minutos, eu só tenho tempo para falar do primeiro. Mas, depois que quiser mais informação, ela vai ficar disponível e pode, com certeza, complementar essa lógica. Quando olhamos para as megatrends e dizemos, são as transformações de larga escala que impactam o mundo, elas são 10. E não é que a primeira seja mais importante e a 10ª menos. Cada um de nós tem que fazer o exercício de dizer, nessas 10, quais as que impactam o meu negócio? A primeira é a evolução tecnológica e a conectividade permanente. Nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana conectados, a tecnologia é inclusiva, como eu falei, e tendemos a chegar à totalidade do planeta conectado. Que impacto isso pode ter no nosso negócio e que oportunidade isso pode trazer para o nosso negócio? Essa é a primeira grande mega tendência. A segunda tem a ver com globalização, força e poder da sociedade. O chamado mundo conectado, o mundo em rede, o poder influenciador do grupo. A gente vê o poder do Twitter no Brasil hoje, a gente vê o poder das redes sociais, a gente vê o poder dos grupos de WhatsApp, dos quais eu faço parte, que troca informação, recebe informação, grupo de alunos, grupo de escola do filho, grupo de amigos, grupo de colegas, grupo de tanta coisa que a gente troca permanentemente e isso deixa nas empresas uma sensação de estamos perdidos, porque o poder trocou de mão. O poder está verdadeiramente disponível pela informação nas mãos dos consumidores. O terceiro tem a ver com envelhecimento, durando mais tempo, vamos chegar a 120 anos de expectativa de vida até 2030. A primeira pessoa que vai durar 150 anos já nasceu em 2015. E, portanto, se vocês acham que se vão aposentar aos 60, 65, eu tenho uma má notícia, não vão. Porque vão estar no meio da carreira. Vamos trabalhar até os 120 e com 110 anos trabalhando como executivo, vou ter um jovem aprendiz de 18, de 14, para discutir esta amplitude geracional, que é o que nós chamamos de intrageracionalidade. E temos a explosão demográfica, mais gente no mundo durando mais tempo, com maior mobilidade, e, portanto, temos cada vez mais pessoas um pouco por todo lugar. A expectativa em 2022 é de 8 bi, em 2100 é de 16 bilhões de pessoas no planeta. 16 bi de pessoas no planeta, eu quero ver como é que ele vai acomodar todo mundo nas casas, nas escolas, nas empresas, nos restaurantes e por aí vai.
Quarta megatrend ligada à questão ambiental. Se não fizermos nada e não estamos fazendo muita coisa certa, a próxima década vai trazer um aquecimento em mais 2 graus, o que tem um impacto grande nas florestas, nas geleiras, nos oceanos. Há uma preocupação crescente com a questão da água e com o nível do mar e o impacto ambiental na sociedade, na humanidade, de não estarmos fazendo o nosso dever de casa. A preocupação com a questão ecossustentável e a busca de energias alternativas para conseguirmos minimamente conter esta transformação que não tem o que fazer, é a nossa realidade. Quinta megatrend tem a ver com o poder das novas superpotências e das chamadas economias emergentes. A China e a Índia estão criando a Xíndia, um bloco novo. A China produz tudo, aliás, se nós não quisermos tocar em nada made in China nesta sala, vai ficar todo mundo levitando pelado, porque não tem o que fazer. A China é a fábrica do mundo e a Índia produz o conhecimento, e tipicamente o conhecimento tecnológico, no mundo de forma permanente. Tem um bloco chamado MINT, México, Indonésia, Nigéria e Turquia, por razões específicas. México pela proximidade com os Estados Unidos, Indonésia pelo ecossistema onde ela está inserida na Ásia, a Nigéria como desenvolvimento africano e a Turquia por ser uma fronteira entre o mundo católico e o mundo muçulmano na Europa. E os chamados Next 11, países que estão despontando ou por uma questão empreendedora, ou por uma questão tecnológica, ou por uma questão de produção, criando novas visões de que Europa e Estados Unidos talvez já não tenham tanta força no mundo como tiveram em algum momento. Quando nós falávamos das Coreias unificadas há 2 anos atrás, poucas pessoas acreditavam, e estamos vendo aí o caminho para sanar aquela discussão lá nas Coreias. O ponto 6º, a sexta megatrend, tem a ver com a evolução genética, os chamados humanos 2.0, a singularidade. Já existe chip implantável em ser humano para medir sinais vitais, rastrear localização. Eu estou louco para botar um de localização do meu filho, para quando ele começar a correr no shopping, eu apertar um botão e ele cair. Aí eu chego lá, ligo ele de novo, porque depois dos 40 eu não tenho mais idade de correr atrás do pequenininho. Mas temos hoje pele humana impressa em impressora 3D com o DNA da pessoa que vai receber essa pele humana, seja por uma pessoa que queimou, teve um acidente, ou por um câncer de pele. Temos hoje chips implantados nos seres humanos para medir sinais vitais e rastrear as pessoas. Temos um conjunto de soluções, até na área da medicina e na área, curiosamente, militar, do exército, onde DNA e humano está sendo transportado para a questão tecnológica. E a ambição é conseguir transplantar para dentro de um computador o cérebro humano com o seu conhecimento e a sua personalidade. E não está tão longe. A próxima década dá sinais de que podemos ter os primeiros testes com sucesso rumo à imortalidade. Colocar o nosso cérebro, o nosso entendimento, a nossa personalidade num computador, mesmo que o corpo humano desapareça, eu vou continuar ali, sendo transportado na mochila de alguém e sendo conectado em alguma internet. A sétima é uma tendência, uma megatrend muito recente, a busca pelo novo, pelo desconhecido, a curiosidade crescente sobre espaço, outras galáxias, outras espécies. Há 2 teorias, a teoria que fala nós somos tão avançados como seres humanos que as outras espécies da galáxia não querem conversar com a gente, e a outra que fala nós somos tão atrasados como seres humanos que os outros não querem conversar com a gente. Aí no meio, talvez alguém tenha razão, o fato é que nunca se investiu tanto como agora em conectar e em explorar o espaço. Saiu hoje a primeira grande foto do primeiro buraco negro, e tudo isso nos leva para uma curiosidade de dizer, se o planeta não segura 8 bilhões de pessoas, tem um amigo meu que é enólogo, e que ele fala o seguinte, nós temos que cuidar desse planeta porque os outros não têm vinho. Já descobriram água em Marte, mas não descobriram vinho. Então temos que cuidar deste, embora a nossa preocupação esteja muito de como colonizar outros planetas e como deslocar pessoas para outras regiões da galáxia. Isso é meio Black Mirror. Os mais céticos aqui dirão, tem um cara louco ali falando de coisas que nunca vão acontecer. Cuidado, elas estão na agenda de muitas empresas, muitas universidades e muitos milhões estão sendo investidos neste quesito. E o outro, que é a descoberta do cérebro humano. Cada vez mais a neurociência, a neuromarketing,
toda a área de neuro está sendo desenvolvida para conhecer melhor o ser humano sem perguntar nada. Porque ser humano é esquizofrênico e mentiroso. Se eu perguntar uma coisa, ele responde o que eu quero ouvir e 90% das vezes não é a forma como ele se comporta. Então vamos mapear a atividade cerebral para conseguir dessa atividade cerebral extrair os insights necessários para a arquitetura de loja, usabilidade de site, comunicação de marketing, o que for que permita interagir melhor do ponto de vista emocional com os consumidores. Oitava megatrend ligada a um quesito até polêmico, de que as vidas estão abundantes e estão. Se nós compararmos a nossa qualidade de vida com a dos nossos pais na mesma idade, ou a nossa qualidade de vida com os nossos avós na mesma idade, nós vemos que hoje temos muito mais abundância de tudo. E essa abundância, ao mesmo tempo, nos isola, nos fecha, porque estamos muito mais preocupados com o que está acontecendo no mundo digital do que trocar ideias com a pessoa que está do nosso lado. A tecnologia aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. E é comum nas empresas nós trocarmos WhatsApp e e-mail com outro colega e não conversarmos com ele. É comum ir almoçar com uma pessoa que eu não vejo há algum tempo e antes de eu interagir com ele, eu mostro, eu posto, eu faço um conjunto de interações digitais. Estamos trazendo as pessoas para as telas e afastando as pessoas da humanização. No Japão, 500 mil adolescentes abaixo de 17, 18 anos, não saem do quarto o dia inteiro, porque estão conectados no videogame, nas redes sociais. Não me cabe a mim fazer juízo de valor, eu só mapeio o fato, e esse fato está aí para ser pensado. A nona megatrends, muito resultado da conectividade e do mundo mais conectado, nos traz para uma preocupação crescente sobre redução de desigualdades, colocar visível, com maior transparência, o que está acontecendo no mundo. Sempre existiu desigualdade, infelizmente sempre vai existir, mas estamos cada vez mais conscientes e pressionantes para que cada um de nós faça o seu papel para tentar contribuir para essa redução. E isso tem muito a ver com o impacto das mídias digitais, das redes sociais e da tecnologia. E a última mega tendência, se fala muito do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nós na Inova defendemos o mundo FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, medo, incerteza e dúvida. E por quê? Pela velocidade em que tudo está mudando. Primeiro, o medo de sair da zona de conforto. Todos estamos hoje com com algumas resistências a tomar decisões que nos levem para territórios que nós não conhecemos. A incerteza de como se adaptar a essa nova realidade, que hoje é verdade e amanhã é mentira. E a dúvida se esse é o caminho certo. Tem empresas que tomam decisões estratégicas e 3 meses depois têm que voltar atrás e corrigir a rota, porque a incerteza é muito grande. Então, quando pensamos neste bloco, eu só dei o primeiro layer de tendência, só dei este aqui, temos mais 15 comportamentais, 18 negócios e 22 emergentes. Nós trabalhamos esse conteúdo para fazer o que com ele? Para construir o que nós chamamos pensamento analítico e pensamento de insight estratégico, que é o que fazer com. As ideias não caem do céu e está provado hoje que empresas que utilizam as tendências como suporte estratégico acertam mais naquilo que fazem. Reduzem a ambiguidade e a incerteza da decisão. Por quê? Porque as tendências apontam o caminho futuro. Então, quando olhamos nesse quesito, e aqui só uma breve metodologia, quando falamos de tendência, trazendo isso para o business, é o que nós chamamos de translator, é um tradutor. O que significa economia da experiência na Azul, no Bradesco ou no Iguatemi? Significa coisas diferentes, mas é a mesma tendência. O que significa conectividade ao mundo mobile? No Bradesco, na Azul e no Iguatemi. Significam coisas diferentes. Então, o nosso grande desafio nem é tanto mapear as tendências, mas é dar significado às tendências dentro do nosso negócio. E esse significado pressupõe a capacidade da nossa empresa adicionar a chamada cultura de inovação. Metodologia, processo e mindset para transformar uma tendência numa ideia num produto e um produto em resultado. E esse é o grande desafio hoje no mundo em que, esta frase eu acho ela maravilhosa, onde não é o maior nem o mais forte que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. A regra do jogo mudou, o futuro é hoje, e a partir do momento que nós entendemos isso, nós estamos preparados para nos adaptar dia após dia ao que vem pela frente. Um convite final para o nosso website, da inovaconsulting.com.br, aba de downloads, tem 280 documentos gratuitos,
Não registra o nome, não registra o e-mail, nada tem resumo de livro, apresentação, artigo, pesquisa. Tem este documento do What's Next totalmente aberto para, de certa forma, ficar disponível para quem quiser continuar a conversa, quem quiser aprofundar um pouquinho mais neste tema. 30 minutos, meus contatos finais, meu e-mail, meu celular, as minhas redes sociais, super à disposição para contribuir, devolver piada de português, se vocês tiverem alguma para me dar, mas sempre um prazer poder, de certa forma, deixar estas mensagens nessas audiências, agradecendo às Canções o convite. Acho que vamos ter aqui um outro momento que é de debate, mas esta era a minha mensagem. Gente, muito obrigado e até já.